começando mais um vídeo no qual eu vou analisar um mapa conceitual enviado pelos inscritos, será que é o seu? E também vou mostrar como escolher os melhores conceitos para construir as suas proposições dentro de um mapa conceitual. Se você nunca ouviu falar de mapa conceitual, eu recomendo que você assista primeiro a este vídeo aqui, no qual eu explico a diferença entre mapa mental e mapa conceitual. Inclusive, o mapa que eu vou analisar hoje tem muitas características similares ao mapa mental, e eu vou explicar para vocês o porquê também. E o mapa que eu escolhi hoje foi enviado por um dos inscritos lá no tempo em que eu fiz um outro vídeo analisando sobre dúvidas sobre mapas conceituais, mas que não tinha dado tempo de analisar por completo. E o link de todos esses vídeos que eu fui citando agora enquanto explicava para vocês vai ficar aqui no link da descrição do vídeo para você assistir depois. Então vamos analisar este mapa aqui que vocês já estão vendo na tela. A pessoa que mandou este mapa, ela me explicou que ela queria falar sobre direito no trânsito e especificamente sobre a legislação envolvendo veículos sem placa, tá? A primeira coisa que eu já percebi quando eu recebi esse mapa é que ela usou um recurso de evitar usar as vogais para deixar as palavras um pouco mais sucintas. Só que se eu não sei que a pessoa usou este recurso, vai ficar um pouco difícil de eu entender o que significa, por exemplo, veículos, né? O veículo, tá vendo? Ó, placa, tá, tudo bem, tem algumas coisas que é um pouquinho dedutível, mas se eu não sei exatamente o que ela quer responder, por exemplo, se ela não me conta que é sobre direito no trânsito e que tá falando sobre veículos, simplesmente eu olhando para esse mapa eu não consigo adivinhar sobre o que ela está querendo falar, tá? Então, talvez este recurso possa ser útil em alguma outra estratégia de fazer um mapa mental, talvez, mas para mapa conceitual a gente não recomenda fazer isso, tá? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Antes de a gente começar a analisar cada uma dessas proposições que foram construídas aqui, eu reescrevi todas essas palavras que foram abreviadas. Pode ser que eu tenha me equivocado em alguma coisa, então já peço desculpa se não foi isso. Eu tentei entender do jeito que a pessoa me mandou, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, veículo sem placa é um dos conceitos que estão aqui no meio, então você entende que é um conceito principal. E a partir do veículo sem placa, a gente tem pelo menos 4 proposições sendo construídas, né? No primeiro caso, veículo sem placa gera GRMQ, que eu não sei o que é, não sei se é uma documentação, é a abreviação de alguma lei, alguma legislação, tá? Eu deixei do jeito que tá. E aqui depois, veículo sem placa enquadra artigo 230, inciso 4. Veículo sem placa não precisa abordar veículo sem placa dianteira e veículo sem placa para embasar mais resolução 780 Mercosul. Então tá vendo que aqui tá com uma característica mais de ligar conceitos de forma resumida do que realmente explicar de forma um pouco mais aprofundada. Então, no mapa conceitual, uma das principais características é sempre tentar explicar um pouquinho melhor um conceito que está dentro do mapa. E aqui não está acontecendo isso. Por exemplo, veículo sem placa é o conceito inicial, para embasar mais é um outro conceito que não dá exatamente continuidade a essa ideia, e fica aqui, ó, resolução 780 Mercosul. Então, para você entender um pouco melhor, o que você pode fazer é o seguinte, eu vou abrir um editor de texto aqui e você vai escrever exatamente essa frase para ver se ela faz sentido. Então vamos escrever, ó, veículo sem placa para embasar mais resolução 780 Mercosul. Se vocês não vissem o mapa e vissem apenas essa frase, será que ela tá clara? Será que você entende o que significa? Ó, veículo sem placa para embasar mais resolução 700 Mercosul. Bom, eu até consigo entender, mas eu entendo que seja mais uma abreviação, né, ou um resumo de alguma ideia, como se fosse uma anotação bem rápida, do que uma sentença completa, né? Esta frase, para fazer sentido, talvez em texto, eu reescreveria dessa forma: veículo sem placa está embasada, por exemplo, está embasada na resolução 780 Mercosul, por exemplo, né? Ou poderia até inverter, por exemplo, resolução 780 do Mercosul possui embasamento
para reger veículos sem placa, por exemplo, né? Então aqui seria mais ou menos algumas sugestões de a gente melhorar a clareza dessa proposição. Então, quando a gente tem, vamos supor que aqui fosse uma proposição dentro do mapa conceitual, então eu vou marcar aqui, ó. Este aqui seria um conceito inicial, este aqui seria o conceito final, tá? Ó, vou marcar em azul. E possui embasamento para reger, vou sublinhar aqui, seria o termo de ligação. Então, como é que ficaria? Então, só para eu indicar, então esse aqui é um termo, conceito inicial, tá? Mais termo de ligação, mais conceito final, tá? Então, este conjuntinho aqui, assim, isso se chama proposição, que é o que tem que estar dentro de um mapa. Tá? Então vai ficar desse jeito. Então é com este esqueminha aqui, vamos deixar essa colinha aqui em cima, para ficar um pouquinho mais fácil. Então sempre partindo desta cola, ó, vamos olhar. Veículo sem placa enquadra artigo 230, inciso 4? Será que esta proposição aqui é completa? Vamos pensar. Então o conceito inicial é o veículo sem placa, enquadra, então tem que ser um verbo, ok? Enquadrar é um verbo, então tá correto aqui. Artigo 230, inciso 4. Mas pensa assim, será que o veículo sem placa faz alguma ação de enquadrar? Ou será que o veículo sem placa acaba sendo enquadrado dentro do artigo 230, inciso 4? Então, talvez aqui a gente teria que mudar o caminho da flechinha. Talvez este seja um conceito inicial e este seja o conceito final, tá? Então, a gente já poderia fazer essa melhoria também. E assim, tem vários pontos, né? Então, só para ficar um pouco mais fácil, o que eu fiz? Eu fiz um segundo mapa com cores para ajudar um pouco a identificar os conceitos que estão repetidos, conceitos que estão muito longos ou conceitos que talvez seriam mais importantes do que todo o restante, tá? Então, como que eu fiz? Este aqui do veículo sem placa, por exemplo, ele aparece 3 vezes, ó. Tudo bem, aqui eu tenho um adjetivo a mais, que é dianteira, mas continua tendo veículo sem placa. Será que não tem uma forma melhor de a gente escrever esta proposição? Então, precisamos pensar. Aqui ele tá aparecendo de novo, então também não faz sentido ele começar e terminar no mesmo conceito, né? Então a gente também precisa pensar como que a gente pode melhorar isso aqui. Estes aqui que estão marcados em verde, qual é o problema deles? São conceitos muito longos, né? Tá vendo que aqui tem quase 3 linhas? Quer dizer, tem 3 linhas, né? Então fica uma frase enorme que não te ajuda a dar clareza. E pensando de novo em proposição, ó, vamos ver aqui. Artigo 230, inciso 4, só se veículo sem engate, transporte eventual de carga, cobrindo a placa traseira sem a segunda placa. Aqui eu tenho muitas informações e já tenho um problema de proposição. Qual é a nossa regrinha? Conceito inicial, termo de ligação e conceito final. O termo de ligação só se não tem um verbo. Então assim, já tá com um problema aqui porque eu não tenho um verbo. Veículo sem engate, cobrindo a placa traseira, tá, é mais uma opção, né? Então talvez a gente tenha que pensar em algum termo de ligação que dê a ideia de opção. Então vamos deixar esse conceito guardado. Aqui é a mesma coisa. Na resolução 780 Mercosul, para requerimento 498 para veículo novo, tá faltando um termo de ligação. Então aqui eu já nem formei a proposição, né? Então aqui nós já temos um outro problema. Aqui também, ó, requerimento aplicável a veículo novo fora do município autorizado. Então a melhor forma de a gente ir testando é sempre vendo esse conjunto inicial, termo de ligação e final, se ele faz sentido quando você escreve dessa forma assim, tá? Como se fosse uma frase, um texto completo. Agora vamos para o mapa 3, onde eu dividi como seriam esses conceitos de forma assim hierárquica, né? Então, qual é o conceito mais importante e aquele que é menos importante, que ele fica abaixo daquele conceito principal. Então, pelo que eu vi, estes 4 conceitos aqui parecem ser os conceitos mais importantes do que estes aqui. Por quê? Porque se a gente está falando de direito no trânsito, qual é o assunto principal? São as leis, as resoluções, né? Então, todas essas situações em que você é colocado dentro de um regimento, essas proposições, quer dizer, esses conceitos são os mais importantes para serem citados dentro do mapa. Então, pelo que eu analisei, estes deveriam vir no começo. Todo o restante aqui é uma consequência, é algo que vai sofrer as infrações, a legislação
referente a estes conceitos aqui, tá? Outro ponto importante que vocês viram, tá vendo que tá faltando uma pergunta focal? Vocês já viram nos meus vídeos que todo mapa conceitual precisa ter uma pergunta focal. Por quê? Porque a pergunta focal responde o que exatamente aquele mapa vai tratar. Então, assim, sem a pergunta focal, a gente não sabe o porquê que a gente está construindo o mapa. Por isso que é importante aparecer bem no começo, tá? E aí, olhando estes conceitos aqui, a pergunta focal que eu pensei é talvez como se organizam as regras de emplacamento na legislação vigente de 2022. Essa foi uma sugestão que eu pensei, mas quando eu fui construir o mapa 4, eu tentei melhorar essa pergunta e fiquei: como os veículos são regulamentados segundo a legislação de trânsito? E aí eu reorganizei todos esses conceitos que eu marquei aqui dentro desse quarto mapa, tá? Então vamos pensar assim, pensando na resolução 780 do Mercosul, né? Então pensando aqui na resolução 780 do Mercosul, então eu vou começar ele como um conceito inicial principal, vamos colocar nossa colinha aqui de novo. Então eu preciso de um termo de ligação, que tem que ter um verbo. Então regulamenta, regulamentar é um verbo, então eu posso colocar aqui. Então, resolução 780 regulamenta veículos sem placa e resolução 780 regulamenta veículos novos. A partir disso, eu posso partir para outros conceitos. Então, veículos sem placa podem sofrer infrações do artigo 230, inciso 4. Então, percebe que aqui eu não fiz a mudança da ordem dos conceitos, mas eu dei uma característica de que este artigo, ele faz alguma ação em relação a este conceito inicial, né? Então a gente pode pensar dessa maneira também, tá? Artigo 230, inciso 4, penaliza veículos sem engate. Artigo 230 também penaliza veículos sem placa dianteira. Veículos sem engate são caracterizados por bicicletas, bicicletas caracterizadas como motorizadas. Aqui, veículos novos estão dentro do município, veículos novos estão fora do município. Fora do município exige requerimento 498, requerimento 498 dura até 15 dias. Então, essa foi a organização que eu consegui fazer a partir do mapa que foi enviado. Óbvio que eu não conheço sobre legislação de trânsito, assim, com tanta profundidade, então pode ser que alguns conceitos ainda estejam até um pouco confusos ainda, né? Mas o que eu priorizei nesse mapa é para que vocês entendam exatamente esta construção. Como que a gente constrói uma proposição de forma clara? Quais são as características principais que a gente precisa? Então é sempre essa: conceito inicial, termo de ligação e um conceito final. Nesse termo de ligação, sempre tem que ter um verbo, tá? Ó, esse termo de ligação obrigatoriamente tem que ter um verbo, senão a gente não consegue fazer uma clareza dentro da proposição, que nem esse exemplo que eu coloquei, tá? Então, esse foi o mapa que eu analisei hoje. E se vocês tiverem dúvidas de como usar o CMap Cloud, que é esse aplicativo que eu acabei de usar, eu tenho um vídeo que é este aqui, que eu explico todo o passo a passo de como instalar, de como acessar e fazer a conta pela primeira vez no CMap Cloud, e eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender como construir proposições mais claras, o que é um conceito inicial, o que é um termo de ligação e qual é a característica principal de um termo de ligação e um conceito final. O mais importante é que você consiga entender que uma proposição precisa ter sempre esse conjunto de 3 elementos, e para você saber se ele está claro ou não, você tenta escrever uma frase e aquilo tem que fazer sentido. Se ele ainda estiver confuso ou parecer que ele está cortado, né? Parece que não tem um significado completo, então você precisa melhorar e tentar reescrever para que aquela sentença fique mais clara, tá? E se você gostou deste vídeo, deixa um gostei para eu saber, e também se você quiser que eu analise o seu mapa conceitual, mande aqui no endereço que vai aparecer aqui na tela. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, e me acompanhe também nas redes sociais que estão aqui na tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!